Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Muito boa noite. Que belo dia para voltarmos o programa Direção Espiritual, quarta-feira de cinzas, dia que liturgicamente a igreja nos convida a recordar a miséria do nosso coração. Mas a nossa miséria só pode ser pensada à luz da misericórdia divina. Caso contrário, nós entraríamos em desespero. Todos nós, sem exceção, somos miseráveis. Fazemos o que não gostaríamos de fazer,
Dizemos o que não gostaríamos de dizer, pensamos o que não gostaríamos de pensar, sentimos o que não gostaríamos de sentir. Não é sem motivo que a conversão é também um processo terapêutico que vai nos dando o comando do que pensamos, do que falamos, fazemos e sentimos. Pode observar, onde existe muito pecado, existe uma má administração de si. Quando eu não sou capaz de me administrar como pessoa, quem me administra são as minhas fraquezas. E quando comandado por elas, eu sou cruel, eu sou mentiroso, eu sou infiel, eu sou desonesto. Porque a nossa fragilidade, já nos explicava São Paulo, aquilo que ele chamava de concupiscência, que é a parte humana que está diretamente ligada a Adão e Eva. Que foi uma tentativa que nós tivemos de entender com a teologia a fragilidade que nos acompanha. Santo Agostinho chamava isso de pecado original. O pecado original, antes de ser uma atitude, um gesto, porque uma criança nem é capaz de pecar, é só para nos recordar que naquela criança existe a herança adâmica, a terra, o chão. É na terra e no chão que nós experimentamos a nossa fraqueza. E quando somos batizados, somos agraciados por uma segunda natureza, que é a de Cristo. A natureza de Cristo vem para nos livrar, mesmo que nós não tenhamos condições de entender tudo isso. Sim, a condição cristã nos livra das consequências de Adão e Eva, mas não significa que nós deixamos de ser pecadores. É uma graça que se sobrepõe à nossa natureza, mas ela não elimina a nossa natureza, porque Deus não pode deixar que aquilo que seja natural em nós deixe de ser. Faz parte da nossa liberdade. Então eu tenho aqui a minha concupiscência, a minha tendência ao mal, mas eu também tenho a graça de Cristo em mim me chamando para uma vida nova. Por isso que conversão coincide com terapia. Eu vou me curando aos poucos. Eu vou me livrando, isto é, atualizando o livramento que Deus me deu. Porque também Agostinho nos ensinava que a tomada de posse da graça de Deus em nossa vida já é um resultado da graça de Deus em nós, porque senão nós cairíamos na heresia pelagiana. Pelágio foi um homem, inclusive um clérigo, que acreditava que o ser humano por si só é capaz de se livrar de suas misérias. Pelágio estava querendo valorizar o esforço humano. Sim, e o esforço humano é absolutamente necessário na luta contra o mal. Porque de nada vale eu rezar e cruzar os braços e esperar que Deus faça a obra. Não, eu preciso fazer a obra acontecer. Mas Pelágio acreditava no esforço humano sem uma conexão com a graça divina. E não é que Agostinho desprezava o esforço humano, não. Agostinho também foi adepto do discurso que fala que o esforço humano é importantíssimo para a nossa libertação de tudo aquilo que nos prende interiormente. Claro que Agostinho, naquela época, não desfrutava dos conhecimentos científicos, antropológicos que hoje nós temos sobre nós. A neurociência, a psicologia estão aí para nos ajudar a entender um funcionamento da nossa mente, que é quem comanda tudo isso. Mas Agostinho já intuía que quando nós somos comandados pela graça de Deus,
o nosso processo terapêutico torna-se natural. E a isso nós chamamos de conversão, que é quando eu vou tomando posse da minha humanidade, não fugindo dela, porque fugir da nossa fraqueza, negá-la, já é uma ação do demônio em nós. O demônio sempre vai soprar nos seus ouvidos que não é problema aquilo que você faz de errado. Faz parte da sua natureza, não. Não se trata de compreender a natureza assim e ficar acomodado com as consequências nefastas que ela pode ter na nossa vida. É melhor ouvir o sopro de Deus no nosso ouvido. Você é fraco, mas eu sou com você. A minha força te sustenta. Por isso que São Paulo também dizia, num auge de entendimento místico, é na fraqueza que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu me entrego nas mãos de Deus. Porque eu faço aquilo que é essencial para qualquer cura, o reconhecimento. Se eu não reconheço que eu errei, dificilmente eu serei capaz de me arrepender dos erros cometidos. Se eu não reconheço que eu sou alcoólatra, dificilmente eu serei capaz de vencer o vício do álcool. Se eu não reconheço que tenho uma dependência emocional afetiva de alguém, um relacionamento tóxico, abusivo, dificilmente eu serei capaz de me livrar daquilo. Quando eu digo uma verdade sobre mim, por mais que ela me envergonhe, eu começo a traçar, a andar um caminho de cura e libertação. Aliás, eu quero que você se prepare, porque em agosto nós vamos fazer, conduzido por mim, da sexta-feira até o domingo, o primeiro acampamento de cura e libertação que eu vou pregar na minha vida. Já tem um tempo que Deus me pede isso, que Deus sopra no meu coração essa intuição. Vai ser lindo nós nos reunirmos lá na Canção Nova e passar um fim de semana juntos, refletindo sobre as doenças da nossa alma e sobre a importância de colocar as nossas almas diante do altar e sermos curados pela força da Eucaristia, da confissão, da direção espiritual, da penitência, da verdade, do sacrifício e da oração. Então, a cura de tudo aquilo que me oprime, São Paulo dizia, Agostinho dizia, passa pelo reconhecimento da miséria. É por isso que o arrogante dificilmente é transformado, vai morrer arrogante, porque a arrogância é um elemento diabólico na nossa vida. Todo arrogante está, de alguma forma, sendo diabólico com ele e, consequentemente, com os outros. Naturalmente, nós temos a tendência de pensar que o arrogante faz sofrer os outros. Mas aquilo que eu ofereço aos outros, eu também costumo me oferecer. Então, se eu tenho o hábito de machucar os outros com a minha arrogância, você pode ter certeza que ela me machuca 2 vezes mais. Porque quem leva a arrogância para o travesseiro sou eu. Quem dorme sem a capacidade de reconhecer os erros, sou eu. Quem fica estacionado e não evolui como pessoa, sou eu. Porque a arrogância é um obstáculo terrível na vida de qualquer pessoa. Quando eu reconheço que tem uma arrogância dentro do meu coração, uma prepotência, a graça de Deus já está agindo em mim. Também dizia Agostinho, e eu já cansei de dizer isso aqui para vocês, mas quanto mais a gente diz, mais a gente aprende, né? Até para eu me reconhecer pecador, a graça de Deus já teve que agir em mim. Fora da graça de Deus, eu não sou capaz nem de reconhecer que erro. Aí você entende por que para algumas pessoas é natural passar uma vida inteira machucando,
traindo, mentindo, sendo desonesto, porque não há vida em Deus. Quem não tem uma vida em Deus, quem não tem uma busca espiritual, vai ser uma pessoa muito difícil para ela e para os outros. E quando eu falo de vida espiritual, minha gente, eu não estou falando somente de entrar aqui no templo, porque isso aqui não é garantia de nada. Eu posso muito bem não sair da igreja e não ter um coração espiritual. Espiritualidade a gente alcança com a vida, com a música, com o conhecimento, com o estudo, com a convivência, com a contemplação, com o silêncio. Vida espiritual é tudo aquilo que nos ensina e nos ajuda a viver. E eu posso muito bem viver dentro da igreja e não ter isso. Porque a vida dentro da igreja, ela pode ser tão fútil quanto a vida lá fora. Tudo depende do que eu escolho colher aqui dentro. Tudo depende do que eu escolho viver aqui dentro. Tudo depende do quanto eu permito que Deus faça a sua obra em mim. Conversão é caminhar na maturidade. É buscar diariamente a maturidade. A maturidade de perceber que sou fraco e que se eu me deixar dominar pela minha fraqueza, eu vou machucar muita gente. Eu vou fazer um estrago terrível na vida de muita gente. Vamos aproveitar essa quaresma. Eu sei que você escolhe fazer alguns sacrifícios. Una o sacrifício que você escolheu, mudar de vida. Reconhecendo, por exemplo, onde erra. Não há nada mais saudável do ponto de vista humano do que a pessoa ser capaz de reconhecer os erros que comete. Ela é uma melhor esposa, ele é um melhor esposo, é um melhor filho, é uma melhor mãe, é um melhor pai, é um melhor irmão, é um melhor amigo, é um melhor namorado, é uma melhor namorada. Sim, reconhecer que a gente erra, é tão bonito isso. Digamos que eu tenha machucado você na minha passagem pela sua vida, nem sempre eu consigo ser a melhor pessoa. Não é sempre que eu acerto, na maioria das vezes eu erro. Mas eu confesso a você, eu não tenho um coração com vontade de errar. Eu erro porque tenho uma fraqueza em mim, que às vezes me domina. Dimensões da minha personalidade que eu ainda não curei. E você tem as suas. Só da gente reconhecer isso, já seria o suficiente para a gente se livrar de um monte de pecados, inclusive o julgamento. Porque quando eu olho para você e eu não fiz o meu dever de casa, não fui capaz de reconhecer a minha fraqueza, é natural que eu julgue você também. O que eu faço comigo, faço com você. Vamos aproveitar a quaresma para a gente colocar a alma para quarar. A minha mãe tinha o hábito de colocar as roupas brancas para quarar. Que é quando tirava as nódoas. Tinha os produtinhos que ela fazia em casa, as receitas, que não tinha dinheiro para comprar o produto de limpeza, né? Ela improvisava com as receitas que ela certamente aprendeu com a mãe, com as comadres, com as vizinhas. Eu me lembro, as roupas brancas esticadas na laje, quarando. A gente precisa fazer o mesmo. Colocar a nossa alma ao sol da verdade. Permitir que Deus ilumine todos os cômodos sombrios da nossa vida. Que Deus faça a sua obra. Começando pelo nosso esforço, que já é a ação de Deus em nós. O fazer de Deus é fazer com que eu faça. E aí você vai descobrindo no seu dia a dia aquilo que da sua vida, da sua personalidade, pode ficar melhor, pode ser mais santo,
E aqui o conceito de santidade coincide com maturidade. Dificilmente uma pessoa imatura, porque na imaturidade nós cometemos erros demais. Dificilmente uma pessoa imatura vai desfrutar da santidade. E eu não estou falando da santidade que nos leva para os altares, não. Não. Eu estou falando da santidade que é a nossa vocação, que é você viver bem com você, você estar em paz com as suas escolhas, em paz com as pessoas com quem você vive. É tão bom quando você fica sabendo que lá no seu ambiente de trabalho, por exemplo, as pessoas elogiam você, que você é uma pessoa que colabora, que você é uma pessoa generosa, que você ajuda os que precisam, que o egoísmo não encontrou lugar no seu coração. Isso é sinal de santidade. Não como na cabeça das pessoas muitas vezes funciona, santo é aquele que está no altar. Não, santo é aquele que está vivendo bem por aí. Santo é aquele que está fazendo a diferença onde vive, até mesmo na política, lugar de tanta hipocrisia. Um político santo, um político honesto, é um bem enorme para a população. Um prefeito honesto, um prefeito bem intencionado, é uma riqueza para a cidade. Um médico dentro de um hospital. Nós temos um exemplo lindo, que é a doutora Filó, em Belo Horizonte. Uma mulher santa por isso, porque é uma mulher que se esclarece todo dia. A doutora Filó não quer ir dormir equivocada. A doutora Filó faz um esforço enorme, e eu conheço a luta dela. Você conhece como pregadora, mas quem vê a doutora Filó vivendo lá dentro do hospital, por onde ela passa, é um caminho de amor, de entrega. Os funcionários admiram. As pessoas que percebem a verdade da doutora Filó, podem dizer, ai, como eu gostaria de ser assim também. Onde quer que você esteja, faça a diferença. Viva a santidade, com tudo isso que nós falamos ao longo do programa hoje, reconhecendo a fraqueza que nos habita e não permitindo que ela prevaleça sobre nós. Senhor Cristian, boa quaresma para você. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Queremos agradecer a Yamaha, queremos agradecer a Espala Musical, que gentilmente traz este piano para nos ajudar a refletir, para levar a você o grande desejo que nós temos aqui na Canção Nova, que é ajudar os que nos assistem, seja aqui, agora, enquanto o programa passa, seja no aplicativo depois, ou nas inúmeras replicações que acontecem nas redes sociais. O nosso desejo é que você viva com a gente um itinerário de conversão que torne você mais feliz, mais leve para você mesma, para você mesmo e para aqueles que estão ao seu lado. Desça sobre nós, sobre o nosso tempo de quaresma, sobre a nossa preparação para a Páscoa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor.
nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus.